Olá, bom dia, mães, tudo bem? Como nós conversamos, nós vamos começar hoje o nosso livro Girando no Secreto, nosso devocional da Flávia Teodoro, que tem um testemunho lindo. E eu quero compartilhar aqui com vocês depois o link, se vocês quiserem adquirir o livro, fiquem à vontade. Se não quiserem, tudo bem, a gente vai só acompanhando por aqui a leitura, os comentários, e vamos fazendo os nossos encontros para a gente discutir é, aquilo que está sendo gerado em nós e nos nossos filhos. Amém? Esse devocional da Flávia, ele fala de filhos resgatados pelo poder da oração. Ele vai começar com os 3 primeiros capítulos tratando ali o nosso interior, e depois nós faremos esses 40 dias de oração e jejum pelos nossos filhos. Então ali a Flávia comenta, né, que esse livro é para mães que compreendem que a maternidade ela nos coloca nos lugar de servas, né, e boas servas, eu penso que assim como Maria, elas ficam aos pés de Jesus. Então são mães que entendem que pelo sangue de Jesus nós temos o poder e a autoridade para quebrar decretos malignos no mundo espiritual. Ela comenta que gerar um filho naturalmente é um dos maiores milagres que podemos vivenciar, mas gerar de forma sobrenatural é para mulheres de fé que renovam as suas forças em Jesus. E ali, estou com minha colinha aqui, em Isaías 40:31, eu gosto muito desse versículo que ele fala, né? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, eu creio que o Senhor, através das nossas orações, os nossos pedidos, o nosso clamor a Ele, vai fazer coisas maravilhosas na vida dos nossos filhos e vai renovar as nossas forças. Ela comenta aqui na dedicatória dela que ela ouviu de uma amiga a frase: "Você precisa gerar a sua filha no secreto, intercedendo para que se cumpram os planos do Senhor inteiramente na vida dela". E é isso que a gente quer na vida dos nossos filhos, né? Que se cumpram os planos do Senhor na vida deles. E eu vou pular já para a introdução, e a introdução fala sobre o lugar secreto, né? No lugar secreto, as aflições abrem o caminho para a glória. Então, eu vou estar lendo aqui e nós vamos fazendo os nossos encontros para a gente comentar, né? E eu vou começar aqui. Ela diz que estamos vivendo um tempo de intimidação, uma guerra pela mente dos nossos filhos e constantes tentativas de doutriná-los. O cenário é assustador e tende a piorar. Conflitos de gênero, sexualização precoce, identidade confusa, drogas e acesso cada vez mais fácil à pornografia. Satanismo explícito em músicas e jogos. O perigo é iminente, não importa a idade. É nessa realidade que essa geração está inserida. A verdade é que muitos pais não conseguem nem mesmo ter acesso ao que os filhos estão vendo, exatamente porque não possuem o mesmo conhecimento tecnológico que os mais jovens têm. E eu faço um adendo aqui, realmente isso tem acontecido, né? Muitas vezes nós concedemos um celular para o nosso filho, crendo ali que ele vai acessar somente conteúdos que são edificantes, mas o que acontece é que o acesso à pornografia, a jogos e a redes sociais, que nem eu mesmo muitos pais conhecem, são redes sociais novas, como o Reddit, como o Discord, onde estão sendo comentadas coisas ali, nossos filhos estão sendo, como ela diz aqui, além da doutrinação toda da internet, das escolas, das ideologias, eles estão ali no quarto, e muitas vezes, né, o pai e a mãe, claro, você acha que está seguro ali, mas na verdade ele está se infiltrando num mundo onde muitas vezes a gente não tem noção do que é esse mundo.
E eu continuo aqui, que nesse contexto observo muitos pais desesperados, mas pouco posicionados diante do que vem acontecendo no mundo. Há um excesso de angústia e uma falta de uso das principais ferramentas espirituais, que são a oração e a Bíblia. Ela diz: no meu livro, As Lágrimas que Deus Recolhe, Orações que Salvam Gerações, ela ensina mães a se posicionarem diante dessa luta, a se humilharem diante de Deus e a orarem com base na palavra de Deus, que é a fonte de toda a verdade. Quanto ao segundo título, ele convida você a dar um passo adiante em sua jornada de fé. É o momento de alcançar um nível mais profundo e despertar a guerra espiritual que reside dentro de cada um. Tudo que é necessário para triunfar nesta batalha são os joelhos dobrados em oração, uma mente fortalecida por meio de Deus e um coração cheio de fé na vitória, porque o Deus a quem servimos é poderoso o suficiente para transformar situações. Quando você fecha a porta do seu quarto, um exército de anjos começa a trabalhar em seu favor. É ali, no seu lugar de intimidade, que recompensas são geradas, cadeias são quebradas, portas de ferro despedaçadas. É Ele mesmo quem promete em Isaías 45, de 2 a 3. E aí eu vou ler o Isaías 45, de 2 a 3. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, que te chama pelo teu nome, a saber, o Deus de Israel. Sim, existem tesouros escondidos nas trevas, mas você só será capaz de encontrá-los quando for para o lugar secreto. É lá que você começa a encontrar ouro fino. É lá que você passa pelo fogo, mas não se queima. Passa pelas águas, mas elas não te afundam. Com Jesus, o fogo te refina e as águas te movem para lugares de mais fé. Segundo Thomas Watson, autor do livro Tudo Coopera para o Bem, nossas aflições abrem caminho para a glória, conforme 2 Coríntios 4,17. Não que as aflições mereçam a glória, mas elas nos preparam para a glória. O pintor usa cores escuras para retratar o seu ouro. Assim, Deus primeiro usa as cores escuras da aflição e depois as sobrepõe com a cor dourada da glória. Não devemos olhar tanto para o mal da aflição quanto para o bem. Não tanto para a escuridão da nuvem quanto para a luz. O pior que Deus faz aos seus filhos os conduz ao céu. Enfim, nessa luta, Deus está conduzindo nossas famílias aos céus. E as maiores vitórias que ali ela vai comentar, né, que tive dentro do meu lar foram alcançadas pelo poder da oração. Não porque minha oração é forte, mas o Deus que ouve é forte. Nesse lugar eu descobri um Deus geracional, totalmente comprometido comigo, com minha família e meus filhos. Nas mãos dele, nossa mente descansará para as batalhas que vierem. Aos pés de Deus ganharemos fôlego, fogo e autoridade no mundo espiritual. Se meu primeiro livro trouxe quebrantamento, arrependimento e postura mais firme, este tem como objetivo capacitá-la a se tornar mais forte e resistente diante do inimigo. É hora de entrar em combate sem medo, sem inseguranças. Se as sementes que você plantou não geraram uma boa colheita, então erga-se e comece a semear novamente. Agora com palavras novas, orações de vitória e mãos no arado. Não olhe para trás, deixe de lado toda a culpa. O inimigo deseja usar a culpa para fazer você pensar que não é digno de lutar ou de caminhar nessa jornada de fé. Se você ficou surpresa com os resultados de suas semeaduras ou reconhece que não plantou corretamente,
Eu a encorajo a utilizar este livro para lançar novas sementes. Vou explicar que semear no secreto é semelhante a gestar uma criança no ventre. O ambiente é escuro e os resultados não são visíveis da noite para o dia, mas você pode ter certeza de que o dia do novo nascimento chegará, porque para aquele que crê, nada é impossível. Isso fica evidente na passagem bíblica de Marcos 9, de 14 a 29, onde Jesus cura um menino que estava possuído por um demônio. Nesse relato, vemos um pai que estava desesperançado, pois havia procurado os discípulos de Jesus e eles não conseguiam ajudar. Ele também estava exausto, pois o problema persistia desde a infância. E a possessão era tão intensa que havia deixado o menino mudo e causava convulsões. O demônio até feria o menino, colocando-o em situações de risco de vida. Jesus chama a atenção para a incredulidade do pai e dos discípulos, mas ordena que tragam um menino. E ele diz: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam um menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Aqui quero retratar exatamente o diálogo bíblico. Jesus pergunta ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos, se puder. Se puder? Perguntou Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu: eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: Espírito que impede este menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão. Ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar, e ele ficou em pé. E ela comenta: eu vibro com essa parte, pois aquele que tira nossos filhos da morte é o mesmo que os coloca de pé. E depois, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles perguntaram: por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? E Jesus respondeu: essa espécie só cai com jejum e oração. Marcos 9, 21 a 29. Antes de realizar o milagre, Deus precisava curar a incredulidade do pai. Antes de fazer o menino se levantar, a situação parecia irreversível, como se tudo tivesse terminado em morte. Para a multidão que estava presente, parecia estar morto, mas para Jesus, aquilo era apenas o começo de um milagre. Essa passagem pode resumir bem a situação de pais incrédulos que parecem ter perdido a fé no poder da oração. Jesus está chamando: apresente-me seu filho. Da mesma forma, ele chama você: traga-me seu filho. A única maneira de levar alguém a Deus quando essa pessoa não se apresenta voluntariamente é por meio do poder da intercessão feita no segredo da oração. Se seu filho for pequeno, você pode fazer o mesmo. Gerar é deixar um legado. Um legado é tudo o que permanece, mesmo após a sua própria partida. É o que você deixa nas pessoas. Este livro é um convite para que você gere o filho que Deus planejou nos céus. Você irá gestá-lo em seu ventre espiritual. Está sendo convidada a gerar no secreto algo novo, seja um filho, um casamento, um lar, um relacionamento com Deus. Você experimentará mudanças em seu interior e sentirá a pressão de dar vida a algo no âmbito espiritual.
Assim como acontece com a gestante, o seu caminhar também não será fácil. Haverá momentos de sofrimento, como dores de parto, mas todas essas dificuldades serão esquecidas quando o seu milagre finalmente se concretizar. Antes de avançar na leitura, é crucial compreender que o mundo espiritual existe independentemente de você se posicionar nele ou não. A diferença está no resultado. Quando você se posiciona, você obtém a vitória em Cristo Jesus. E o oposto também é verdadeiro. A vitória não consiste em lutar contra o inimigo, pois ele já foi derrotado pelo sangue de Jesus. A vitória está em resistir às suas estratégias e não cair nas suas armadilhas. Pegue suas armas espirituais e triunfe nessa batalha. Seus filhos não nasceram para a vergonha. Avante, mães intercessoras. Sua geração só se fortalecerá na fé se você se posicionar agora. Vamos continuar a gerar até que um novo nascimento aconteça. Tudo o que você precisa são mãos limpas e fé. Amém? Depois nós vamos para o próximo capítulo. Amando o lugar secreto. O primeiro passo para gerar. Até mais. Um abraço.